Em 2005, os adolescentes imploravam aos pais pelo novo Xbox 360. Com jogos como Halo explodindo em popularidade, parecia que o Xbox era imparável, pronto para dominar o PlayStation e o Nintendo por muitos anos. Mas apenas 2 décadas depois, poucos têm um Xbox nas salas. Em 2024, o Xbox registrou suas menores vendas nos Estados Unidos da América com apenas 2,7 milhões de unidades vendidas. A receita de hardware caiu 42% em relação ao ano anterior. O que houve? Como um dos melhores consoles com uma das franquias de jogos mais populares da existência, acabou falhando. Neste episódio do The Infographics Show, exploraremos a real razão por trás do fracasso do Xbox. Em setembro de 2023, você volta para casa com o seu mais recente console, o novo Xbox Series S. Embora não tenha ouvido muito sobre ele, você o viu na loja e decidiu comprá-lo, afinal, é o último Xbox. Você tem que experimentá-lo e ver como ele se compara ao PlayStation 5. Vida. Ao conectá-lo, você pausa brevemente, tentando recordar por que abandonou o Xbox. De qualquer forma, por que viver no passado? Você vai online verificar quais jogos comprar e então o vê. Um novo Halo? Esse é o jogo que te fez se apaixonar pelo sistema anos atrás. Uma onda de nostalgia te envolve ao comprar o jogo, esperando reviver a magia. Você inicia o Halo Infinite e começa a jogar, mas algo parece estranho. A jogabilidade é monótona, os ambientes são sem graça e o serviço online é péssimo. Desapontado, você decide conferir outra série principal do Xbox, mas percebe que não há muitos grandes jogos disponíveis para a plataforma. E aquele enorme role-playing game sobre o qual todos estão falando? Você poderia jurar que o desenvolvedor anunciou que ele viria para o Xbox. Você verifica e está disponível no PlayStation. Por que não no Xbox? Na verdade, porque nada popular está disponível no Xbox. Essa é a principal razão pela qual o Xbox está falhando. Os desenvolvedores de jogos não querem mais lançar títulos para o console. O Xbox Series S é parte do problema, pois fornece suporte inconsistente para desenvolvedores de terceiros. Vários desenvolvedores enfrentaram dificuldades técnicas para fazer seus jogos rodarem no sistema. Xbox lançou o Series S e o mais potente Series X em novembro de 2020, uma decisão interessante, em vez de apenas lançar um novo console para gerar expectativa. A compatibilidade entre os dois sistemas criou outros problemas para a empresa que abordaremos em breve. Mas em relação aos aspectos técnicos do gameplay, o S parece ser a causa dos problemas. Segundo a Larian Studios, a versão para Xbox de Baldur's Gate 3 está em desenvolvimento há algum tempo, apesar do jogo já ter sido lançado para PlayStation. Encontramos problemas técnicos no desenvolvimento da versão do Xbox que nos impediram de anunciá-la com total confiança. Não conseguimos obter o co-op de tela dividida nos mesmos padrões no Xbox Series X e S, um requisito para o lançamento. Baldur's Gate 3 finalmente chegou ao Xbox Series S e X em dezembro de 2023, mas o dano já estava feito. Nesse ponto, muitos jogadores que escolhiam entre um Xbox Series S e X e um PlayStation 5 optaram pelo PS5. E dificilmente é a primeira vez que o Xbox é culpado por lançamentos massivamente atrasados nos últimos anos, decepcionando e frustrando antigos fãs. Como disse um usuário do Reddit ao lamentar o futuro da empresa, cadê o Fable? Onde está State of Decay 3? Porque Halo Infinite foi uma decepção novamente. Como observação, Halo Infinite é frequentemente mencionado de forma negativa em discussões sobre o Xbox. O problema é que, quando jogos muito aguardados são adiados no Xbox, mas lançados a tempo em outros consoles, mais jogadores escolhem uma plataforma diferente. Quando um jogo como Baldur's Gate 3 chega ao Xbox meses após o lançamento no PlayStation, grande parte do hype inicial já se dissipou e muitos jogadores seguiram em frente. Isso implica que só os atuais donos de Xbox comprarão o jogo, sem motivar novos consumidores a adquirir o console, apenas para jogá-lo. Quando esse padrão se repete, os jogadores tendem a escolher o console que recebe os principais lançamentos, primeiro ou exclusivamente. Isso significa que mais jogadores estão escolhendo o PlayStation 5 em vez do Xbox. Isso nos leva a outro erro cometido pelo Xbox. Ao rolar pela lista de jogos, você lamenta cada vez mais os $300 gastos no Xbox Series S.
O console não só não tem muitos jogos desejados, como os disponíveis parecem estar todos no PlayStation também. O Xbox está falando sobre como vai lançar Indiana Jones e The Great Circle em dezembro de 2024. Mas então, você descobre que o jogo também será lançado para PlayStation na primavera de 2025. Doom The Dark Ages será lançado para PlayStation e Xbox no dia 15 de maio de 2025. O que o Xbox está fazendo? Bem, parece que nem mesmo o Xbox realmente sabe. A escassez de títulos exclusivos está prejudicando ainda mais as vendas dos consoles da empresa. O Xbox 360, um dos consoles mais populares da empresa, vendeu 14,9 milhões de unidades mundialmente em seu ano de maior venda. Já o Xbox Series S e X venderam 8,65 milhões de unidades em seu melhor ano de venda de 2022. São 8.650.000 unidades combinadas. Considerando a explosão do mercado de jogos nos últimos 11 anos, não há desculpa para a empresa estar indo tão mal, a não ser pelo fato de que poucas pessoas ainda gostam deles. Em 2011, o mercado de videogames gerou United States Dollar dos Estados Unidos 74 bilhões em receita mundial. Em 2022, gerou 183 bilhões de dólares. É um mistério porque o Xbox não está garantindo mais exclusividades para grandes jogos, especialmente porque a Microsoft é dona da ZeniMax Media, empresa mãe da Bethesda, criadora de Fallout, Elder Scrolls e Doom, desde 2021. Considerando que a Microsoft gastou 8 bilhões e 100 milhões na ZeniMax, é de se esperar que eles criem jogos exclusivos para o Xbox. Mas o Xbox também não consegue obter direitos exclusivos para outras grandes franquias que trariam os jogadores de volta para o seu console. PlayStation tem grandes jogos exclusivos para seus consoles, como God of War, The Last of Us e Spider-Man. Além dos PCs, quem quiser jogar alguns dos melhores jogos da última década precisa de um PlayStation. Infelizmente, a Microsoft não parece comprometida em alocar tempo ou recursos para desenvolver estúdios que criariam uma linha de jogos exclusivos, séries de títulos próprios, através de seu estúdio interno. O problema é que, quanto mais o Xbox perde clientes, menos os desenvolvedores se inclinam a criar jogos para o console. Então talvez devamos examinar por que o Xbox está adotando uma estratégia tão ruim inicialmente. Após navegar pelos jogos frustrado, você se questiona sobre o que aconteceu com a empresa que amava quando criança. Quem está no comando do Xbox atualmente? Você sabe que a Microsoft é dona do Xbox, mas não lembra exatamente quem está no comando da divisão de jogos. Uma breve busca no Google mostra que Phil Spencer está no cargo desde 2014 e a internet parece insatisfeita com ele. O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, nomeou Spencer como chefe do Xbox, responsável por supervisionar todas as propriedades do Xbox, incluindo Xbox Live, Music e Vídeo. Porém, Spencer pode ter se excedido, seu único mérito é a criação do Game Pass Ultimate. Isso permite que os clientes paguem uma mensalidade para acessar centenas de jogos em seu console, PC ou na nuvem. Além disso, o Xbox sob a liderança de Spencer parece estar indo de mal a pior. Em 800 vagas durante demissões da Microsoft, ele cortou 800 vagas no Xbox. Em 2024, ele cortou mais 650. Sempre que demitia funcionários, ele enviava um e-mail explicando que os cortes visavam criar uma estrutura de custos sustentável para apoiar o crescimento do negócio. Naturalmente, isso desagradou aqueles preocupados em pagar a próxima prestação da hipoteca. Apesar da impopularidade de Spencer entre seus funcionários, isso não se compara ao crescente descontentamento dos usuários do Xbox com ele e a Microsoft. Para os clientes do Xbox, é evidente que a Microsoft não está priorizando o console. Mesmo quando estão, parecem não se importar com o que os jogadores do Xbox querem. Como afirmado no site de jogos Level Up, tudo indica que o Xbox como console foi relegado da narrativa principal dos executivos da Microsoft. Em um raro momento, um acionista da Microsoft questionou o que ocorria com o Xbox. O diretor executivo Satya Nadella respondeu que o foco está nos jogos para PC e que a tecnologia em nuvem deve expandir o negócio de videogames para todos. Amy Hood, diretora financeira da Microsoft, falou sobre assinaturas do Game Pass e microtransações. Isso reflete uma mudança gradual na estratégia do Xbox sob a Microsoft e Phil Spencer.
distanciando-se dos jogos tradicionais de console. Eles parecem obcecados em fazer a transição para a construção de ecossistemas multimídia, em vez de apenas um bom e velho console. O que nos leva de volta a você na sala, pensando se não seria melhor voltar para o último Xbox que possuía. Você se lembra de ter se decepcionado com ele, mas não pode ser tão ruim assim. Você desce ao porão, vasculha as caixas e encontra seu antigo Xbox One. Após tirar a poeira, leva-o para cima e o conecta. Ao inicializar, você se lembra de todos os motivos pelos quais odiava o Xbox, o que te fez prometer nunca mais comprar um. O que você pensou ao trazer o Series S para casa? O maior erro do Xbox nos últimos 15 anos pode ter sido o lançamento de consoles que os usuários odiaram. Após o enorme sucesso do Xbox 360 no final dos anos 2000, a Microsoft se envolveu muito mais com o dia a dia da empresa. E, como muitas vezes ocorre quando executivos de negócios sem conexão real com o produto ou clientes assumem, os resultados foram ótimos. Os resultados se transformaram no Kinect e no Xbox One. O Xbox Kinect, lançado em novembro de 2010, prejudicou parte da boa reputação que a empresa havia construído com seus clientes. O Kinect foi criado para competir com o popular, na época, Nintendo Wii. O problema é que as duas empresas tinham imagens e bases de clientes muito diferentes. A Nintendo já havia se consolidado como um console de jogos mais familiar, atraindo um mercado totalmente distinto. Já o Xbox era conhecido na época por franquias imersivas e mais adultas como Halo. Mergulhar no mundo fofinho e voltado para a família do Wii foi visto como uma jogada estranha por alguns. Mas o verdadeiro golpe na reputação do Xbox veio com o Xbox One, que ao ser lançado queimou qualquer boa vontade que a marca ainda tinha. O Xbox One pode ser um dos consoles mais odiados lançados nas últimas 2 décadas. Exigia que os usuários estivessem sempre online, o que criou problemas para pessoas sem conexões de internet estáveis e não permitia compartilhar, comprar ou vender jogos usados. Isso tocou um ponto sensível nos jogadores que haviam construído um mercado em torno de jogos usados. Focou também em transformar o Xbox One em um console multimídia, promovendo recursos de televisão e outros. Vários usuários do Xbox se irritaram com os recursos adicionais. Parecia que a Microsoft focava mais em capacidades de mídia não solicitadas do que nos próprios jogos. As empresas também obrigaram os usuários a comprar o Xbox One com o sensor Kinect, aumentando em $100 o preço final. A Microsoft descontinuou o Kinect em 2018 devido à reação negativa dos jogadores e à baixa demanda. Infelizmente para o Xbox, ele lançou o Xbox One uma semana após o lançamento do PlayStation 4 da Sony, por $499, preço muito superior aos $399 do PlayStation 4, que também era considerado um console de melhor desempenho. O PS4 era mais focado nos jogadores com mais exclusividades, diferente do One, que tentava fornecer um ecossistema completo. Segundo Derek Strickland, da TwigTown, a Microsoft Gaming está se esforçando para posicionar o Xbox como um ecossistema, mas o público ainda o associa a consoles. A Sony aproveitou as frustrações dos jogadores com um anúncio hilário do PlayStation 4 zombando do complicado sistema de compartilhamento de disco limitado do Xbox, mostrando uma pessoa simplesmente entregando um disco para outra. Para a maioria dos jogadores, a escolha foi óbvia, e para o Xbox foi o início do fim, perdendo uma geração inteira de jogadores para a Sony. Uma vez que os jogadores se estabeleceram no PlayStation e construíram uma biblioteca de jogos, era improvável que voltassem para o Xbox, a menos que a Sony estragasse tudo, o que, infelizmente para o Xbox, não aconteceu. E o Xbox não facilitou para si desde então, mas falaremos mais sobre isso em breve. Após ler as críticas sobre Phil Spencer da Microsoft, você descarta seu telefone, questionando se o problema é específico do console que adquiriu. Talvez o Xbox Series X teria sido uma escolha melhor. Custa $200 a mais, mas tem 1 TB de memória em oposição aos 512 GB da Series S. Há 3 vezes mais poder de processamento e resolução de 4K em oposição aos 1440p da Series S. A Series X permite jogar discos físicos, diferentemente da Series S sem disco. Se for o caso, a Series X pode ser a solução. Sua pesquisa revela que o lançamento simultâneo de 2 consoles pela Xbox
também tem sido problemático. E tudo isso por causa de algo chamado cláusula de paródia, o que nos traz de volta a Phil Spencer e suas decisões questionáveis. Ele defende com fervor a polêmica cláusula de paródia para novos lançamentos do Xbox. Isso afirma que, para lançar jogos no Series X, os desenvolvedores precisam garantir que funcionem igualmente na Series S, mais barata. Isso causou o atraso de Baldur's Gate 3, pois a empresa teve problemas para fazê-lo funcionar na Series S, menos potente. Alguns jogos como Black Myth Wukong pularam o lançamento no Xbox por causa disso. Desenvolvedores e clientes odeiam isso, mas Phil Spencer, por algum motivo, ainda defende com orgulho. Grandes desenvolvedores como a Capcom pararam de lançar seus títulos, incluindo clássicos jogos de luta no Xbox por anos, devido a problemas técnicos. Basicamente, o motor MT Framework da Capcom não conseguia ser portado para o sistema do Xbox. Apesar das relações entre a Capcom e o Xbox parecerem estar melhorando recentemente, o acordo fechado no final de 2024 para lançar sua coleção de luta no console parece ser um caso de muito tarde, especialmente devido ao maior problema do Xbox. A Microsoft não consegue dominar o mercado de jogos de forma alguma. Sentado na sala, você decide checar se a Microsoft tem algum jogo gacha. Você adora os que jogou até agora, especialmente Genshin Impact. Inspirados nas máquinas japonesas de venda de brinquedos gachapon, os jogos gacha permitem que os jogadores ganhem moedas virtuais para serem gastas em mecanismos que concedem itens dentro do jogo. Os jogadores podem usar dinheiro real para obter mais moeda virtual no jogo. Esses jogos são extremamente populares no Japão e no leste asiático, e agora estão ganhando popularidade mundial. Então você verifica para ver quais jogos gacha o novo Xbox tem e você não encontra nada. Como a Microsoft falhou em aproveitar um dos mercados de jogos que mais cresce e é mais lucrativo no mundo atualmente? Você nem imagina o quanto a Microsoft se deu mal quando se tratou de jogos gacha, já que poderia ter sido a primeira a disponibilizá-los. A MiHoYo de Xangai contatou a Microsoft em 2020 com uma proposta para um jogo chamado Genshin Impact, um role-playing game gratuito com várias opções de compras no aplicativo. Principalmente devido a essa concepção de jogo, em 2022 a MiHoYo alcançou margens de lucro superiores a Electronic Arts e Activision, gigantes consolidados da indústria de jogos. Em agosto de 2023, Genshin Impact sozinho tem 66 milhões de jogadores, e em 2020 a Microsoft ouviu a proposta e passou. Eles perderam a chance de investir em um dos jogos de maior crescimento da história, mesmo tendo a preferência para fazê-lo, desperdiçando uma oportunidade de sucesso futuro. Sem mencionar os outros jogos da MiHoYo que também não adquiriram. Anos depois, Genshin Impact e jogos similares como Honkai Star Rail e Zenless Zone Zero estão disponíveis em quase todas as plataformas, exceto Xbox. No lançamento original, Genshin estava disponível para PCs, iPhones, Android e PlayStation, mas não para Xbox. O jogo foi lançado para Xbox em novembro de 2024, mais de 4 anos, depois de seu lançamento em outras plataformas. No momento, o Xbox dificilmente está à frente da curva e quem realmente ama jogos, gacha provavelmente já os baixou em outro sistema. Então, há alguma boa notícia no futuro do Xbox? Um ponto positivo é o recurso Game Pass, que tem se saído incrivelmente bem. Em fevereiro de 2024, o serviço tinha 34 milhões de assinantes, provando que é realmente popular entre os clientes do Xbox. Por 10 a 20 dólares mensais, assinantes do Xbox Game Pass têm acesso a centenas de jogos. A maioria dos usuários escolhe os planos de 15 ou 20 dólares, já que o mais barato, com apenas 25 jogos, é bem menos atraente. Com o Game Pass, os jogadores podem aproveitar títulos que geralmente custariam 70 dólares cada, sendo uma forma muito econômica de jogar. Apesar do Game Pass ser um sucesso para os clientes, tem sido uma experiência mista para os desenvolvedores. Alguns pensam que colocar seus jogos no modelo Game Pass desvaloriza seu trabalho, pois acabam oferecendo o produto final por um preço tão baixo, sem mencionar que diminui as vendas reais de seus jogos, o que a Microsoft admitiu. Segundo a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido,
A Microsoft apresentou análise interna mostrando queda percentual nas vendas do jogo base 12 meses após sua adição no Game Pass. É sempre tranquilizador quando uma empresa diz que suas vendas caíram um valor editado. Para estúdios menores, o Game Pass pode aumentar o alcance de jogadores. Já para desenvolvedores maiores, a situação é diferente. Essas empresas já contam com o reconhecimento do nome para impulsionar fortes vendas, então vendas de jogos mais baixas tornam o Game Pass menos atraente para elas. Como resultado, muitos dos maiores jogos ficam fora do Game Pass, diminuindo o valor geral do serviço e tornando-o menos atraente para jogadores que esperam acesso a títulos de primeira linha. Enquanto isso, as vendas do Xbox Series S e X continuam decepcionantes, vendendo menos até que o criticado Xbox One. A Microsoft persiste em uma versão que permite jogar sem console, desagradando os fãs de longa data do Xbox. No final das contas, o futuro do Xbox não parece tão promissor, já que sua empresa-mãe aparenta não se importar ou entender o mercado para o qual vende. O Xbox está no caminho certo ao focar no Game Pass e no jogo em nuvem, ou está perdendo espaço no mercado de consoles? A Microsoft irá insistir em mais exclusividades, ou já é tarde demais para alcançar a PlayStation e a Nintendo? Comente abaixo sua opinião. Veja agora o real motivo do fracasso do McDonald's ou clique neste outro vídeo.